Exclusivo para você que acompanha a programação da CNN Brasil. O enviado especial para a Ucrânia, Américo Martins, está no fronte, em um posto avançado dos militares ucranianos, minha gente, a 700 metros da fronteira com a Rússia. Vamos acompanhar. Eu estou aqui num posto avançado dos militares ucranianos, muito próximo da fronteira com os russos. A fronteira com a Rússia está a apenas 700 metros aqui para o leste. A função desse posto é monitorar as atividades dos militares russos. Aqui, os militares que ficam nesse posto têm que avisar o exército ucraniano se houver alguma tentativa de invasão ou alguma agressão mais forte. O lado russo tem também postos avançados exatamente como este. E os dois sabem da existência do outro lado. Isso leva a muitas trocas de tiros, bombas, morteiros e eventualmente os russos usam inclusive helicópteros para tentar atingir os soldados ucranianos aqui deste lado. Este é um posto que tem cerca de 20 soldados e, segundo o seu comandante, no último mês, 3 deles foram mortos por franco-atiradores russos, já que eles estão muito próximos aqui. Para chegar aqui, a gente passa por uma vila que foi completamente destruída porque essa área foi invadida pelos russos. Na verdade, este acampamento e as suas trincheiras foram cavados pelas tropas russas depois da invasão. E foi por aqui, por esses campos, que as tropas russas invadiram a Ucrânia em fevereiro do ano passado. Américo Martins, enviado especial à Ucrânia para a CNN Brasil. Material exclusivo para a CNN Brasil, produzido pelo Américo Martins, que às 7h23, horário de Brasília, chega ao vivo para participar do Novo Dia da CNN Brasil. Você fala com a gente de onde agora, Américo? Acho que boa tarde aí para você já, não é? Boa tarde, 1h23 por aqui. Boa tarde a todos que nos acompanham e a você também, Colombo. Eu não posso revelar exatamente o nome da vila em que eu estou nesse momento por um pedido dos militares ucranianos. Agora, ela é muito próxima daquele posto avançado, eu também não posso dizer onde ele era exatamente, mas posso revelar que era, obviamente, na zona fronteiriça, a mais ou menos 40 quilômetros ao norte da cidade de Kharkiv. Por que a gente não revela essas coisas? Eu também não pude filmar, por exemplo, esses postos russos. A gente não consegue ver, eles estão obviamente todos camuflados do outro lado, mas os militares ucranianos não gostam, não querem, pedem para a gente não mostrar o horizonte quando a gente está nesse ponto, que é um ponto elevado, inclusive. Por que eles pedem isso? Porque por geolocalização, os russos podem descobrir exatamente aonde eles estão. Claro, os russos têm uma ideia de onde são esses postos dos ucranianos e vice-versa, mas os ucranianos não querem correr nenhum tipo de risco. Então, para você chegar lá, por exemplo, 20 minutos antes, todo mundo tem que desligar todos os seus celulares, inclusive os próprios militares ucranianos. Todo mundo tem que andar de uma forma camuflada. Os carros que nos levam até muito próximo dali, depois são todos cobertos por uma espécie de lona camuflada também, tipo fazendo um disfarce ali com relação à vegetação do local. 3 soldados, como eu revelei, morreram só no último mês por fogo dos franco-atiradores russos e os ucranianos tentam usar todas as formas que eles podem para tentar evitar que os russos os localizem exatamente, porque uma bomba um pouco maior mataria os 20 soldados, acabaria com aquele posto avançado. Que, aliás, Colombo, de avançado só tem mesmo o nome. Ele é avançado em relação às tropas ucranianas, onde elas estão posicionadas. Esse é um pequeno batalhãozinho que fica lá na frente monitorando os russos. Agora, todo o resto é absolutamente rudimentar. São basicamente trincheiras que eles cavaram. Eles chegam a passar 4 meses nesse posto, dormem em lugares completamente improvisados ali, e a comunicação feita com a base, feita com o exército ucraniano que está na retaguarda, eles usam um rádio ou, pasme, telefone à moda antiga, telefone de linha, que é, obviamente, para os russos não interceptarem as comunicações e não saberem, de novo, aonde exatamente eles estão. Para chegar lá é um processo complicado e a gente passou as cenas mais tristes que eu vi nessa guerra até aqui, Colombo. Felizmente não vi nenhuma vítima nem nada, mas pequenos vilarejos de agricultores pobres, agricultores que dependem daquela terra ali na fronteira, todos completamente destruídos. Nenhuma casa ficou de pé, tudo
queimado, telhados completamente desbastados. Até isso os ucranianos pediram para a gente não revelar, porque saberia-se exatamente onde estão. Talvez eles estejam um pouco de precaução demais, porque seria interessante mostrar para o mundo essa devastação. E por que essa devastação aconteceu? Não só porque está do lado da fronteira, mas porque ao invadir, os russos ocuparam aquela área toda, expulsaram os ucranianos e ao se retirar acabaram destruindo tudo na sequência também. Naqueles campos, Colombo, uma outra curiosidade que me chamou muito a atenção, você passa por campos de girassóis, campos enormes, quilômetros, sei lá, de girassóis, todos minados. As pessoas não podem, porque obviamente isso é uma plantação. A Ucrânia é um dos grandes produtores de girassol, óleo de girassol e outros produtos dessa área. As pessoas não podem simplesmente usar nada desses campos onde os girassóis vão apodrecer porque estão todos minados. E enquanto a gente chega nesse ponto avançado, Colombo, a gente também passa por pelo menos três grandes, não sei o nome disso, uma espécie de cerca montada pelos ucranianos no chão com blocos de concreto em formato triangular, 3 na sequência e 3 grandes linhas, que é para impedir a entrada de tanques russos se eles tentarem invadir o país novamente. Colombo. São relatos impressionantes que só podem chegar a partir da presença de uma figura como o Américo por lá, um jornalista experiente que nos tira um pouco desse ambiente de gabinete, de ar-condicionado, acarpetado, né? Por mais que seja um ambiente de negociação para cessar fogo, para encerrar a guerra, é um ambiente que está sempre muito longe do real, né? Então é presidente discutindo, é primeiro-ministro, aceita aquilo, não aceita. É claro que as decisões são tomadas ali, a gente tem de acompanhar também, né? Mas a vida real é sempre muito impactante, né? Fundamental ressaltar aqui que o Américo não pode dizer onde estava e não pode dizer onde está. A pedido do exército ucraniano, esse relato da vida cotidiana é absolutamente impressionante, não é, Américo? De gente que não tem nada a ver com essa história, que jamais imaginou que isso poderia acontecer ou ganhar essa magnitude. Eu não sei se você conseguiu conversar com essas pessoas aí, Américo, e se dá para tirar essa conclusão, não é? Mas o sentimento delas, além de ser óbvio, de muita revolta, é de intenção de seguir lutando para defender o território, para expulsar os russos, ou é de capitulação, de acabar com isso o quanto antes e tocar a vida, seja lá como for, em território russo, em território ucraniano? Qual é o sentimento generalizado, ou majoritário, melhor dizendo, aí, pelo que você conseguiu colher, dessa gente comum que viu a vida de uma hora para outra completamente destruída, Américo? São 2 sentimentos complementares, eu diria, Colombo. O primeiro é resistir, é continuar com a sua vida ali, mas resistindo. Eles se consideram ucranianos. Curiosamente, essa é uma área do país que, por conta justamente da proximidade com a fronteira da Rússia, sempre teve muita influência da Rússia. Muita gente aqui fala russo, muita gente aqui é de origem russa. Não é só o Donbass, que foi aquela parte ocupada pelos russos, onde eles ainda estão lá lutando. A gente mostrou a linha de frente ontem, por exemplo. Ali é uma comunidade que se considera russa. Aqui, apesar dos links que eles têm com a Rússia, o comércio que eles tinham, a cidade de Kharkiv está a 45 quilômetros da fronteira com a Rússia. Era um grande entreposto comercial, as pessoas iam à Rússia fazer compras às vezes e voltar, como acontece na fronteira do Brasil e do Paraguai, por exemplo, do Brasil e da Argentina. As pessoas que moram naquela cidade sabem disso, se deslocam por ali. Em tempos de paz, ou seja, antes de 2014, era assim que eles viviam. Mas hoje eles têm essa determinação de vencer a guerra e eles acreditam que vão vencer a guerra. Tem uma coisa que eu estava conversando hoje com uma pessoa que pediu para não gravar também, numa dessas vilas, próximo dessas vilas, com a ajuda de um tradutor, e ela me disse simplesmente o seguinte: eles podem tentar o que eles quiserem, porque eles já jogaram todos os tipos de armamento contra nós e não nos derrotaram, nós vamos vencer. Isso uma pessoa idosa, que não, uma velhinha, não vai, uma senhora idosa que não vai, obviamente, participar da guerra. E ela também tinha, que aí é outro sentimento, orgulho de ter montado ali um canteiro na vila, perto do ponto de ônibus, que não passa mais ônibus, porque aquela região é absolutamente controlada, a gente tem que passar por muitos pontos de checagem
dos militares ucranianos, mas mesmo assim ela queria que o ponto de ônibus, quando voltar a funcionar, estivesse bonito, com flores que ela ajeitou ali da maneira que ela queria. Então, o meu entendimento disso é que eles querem continuar a vida da forma mais normal possível dentro desse caos todo. E tem outras coisas que são impressionantes também, Colombo. Eu estou neste momento aqui, vocês não podem ver porque está atrás da câmera, mas eu estou aqui nessa vilinha, uma vila que não é essa vila do posto avançado, mas uma vila próxima, que tem dois bares, basicamente. Um do meu lado aqui, um atrás, que servem basicamente para servir, é muito bom, né? Mas servem basicamente para abastecer os soldados que vão para a linha de frente e voltam, e algumas pessoas da comunidade local. Então, eles tentam continuar a vida como ela pode ser o mais normal possível. E, para minha surpresa, os dois bares são relativamente bem abastecidos. Você pode encontrar comida, Coca-Cola, refrigerante, qualquer coisa. É interessante, qualquer coisa para, obviamente, se alimentar. É muito interessante que eles estejam tentando, mesmo ao lado da linha de frente, ao lado da fronteira, estejam tentando levar uma vida o mais normal possível. Então, eu sinto muito claramente um desejo de resistir e também de tocar a vida do jeito que é possível. Porque também, se eles capitulassem e parassem tudo, não fossem ajeitar o canteiro, não fossem vender os seus produtos para os soldados, isso significaria que a guerra estava acabada e que os russos teriam vencido. E aí fica quase insuportável viver, né?